tarde, Tânia. Tá me ouvindo bem? Oi, boa tarde, estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Ah, beleza. Podemos começar? Pode, por mim, a hora que vocês quiserem. Acho que já estamos no horário, né? Então vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da pré-conferência, da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Desejo a todos uma boa pré-conferência. E eu vou passar a palavra já para a nossa palestrante Tânia, para ela dar início aos trabalhos. Olá, boa tarde a todos, a todas que nos acompanham aqui nesse segundo dia. Só para eu ter uma noção aqui, para eu conseguir me localizar, quem está aqui na sala hoje também estava ontem? Vocês conseguem colocar ali pelo chat ou pelo som? Só para eu conseguir ter uma noção se a gente está com um grupo novo ou se estamos com outras pessoas? Quem estavam aqui ontem? Né? Deixa eu reformular minha pergunta. Vocês estavam aqui comigo ontem? Sim. Meninas, Oi, Tânia, boa tarde. Eu não estava participando ontem. Ah, então tá. Não, beleza. Só aqui no chat algumas pessoas manifestaram que não, né? Então, alguns rostinhos aqui eu tô vendo. Só para conseguir retomar aqui durante a fala, ontem, então, nós estivemos reunidas, né? E reunidos para trabalhar o ponto 1 e o ponto 2, né? O eixo 1 e o eixo 2 da conferência. Fizemos algumas reflexões, né, em cima daquilo que estava proposto, e hoje, então, linkamos algumas propostas, né, acho que foi um debate bem interessante que nós fizemos ontem, né, eu, pelo menos, fiquei muito satisfeita com a qualidade da nossa conversa, e a ideia, né, penso que, né, se o Guilherme, né, a Natália, a Bia, acho que já está conosco aqui também, que eu acho que eu vi ela entrando, se concordarem, né? Eu não sei quem que é o presidente do Conselho Municipal da Assistência. Ah, Natália. Ai, que chique, eu estava conversando com a presidente do Conselho, eu nem sabia, Natália. Prazer, eu sou a Tânia. Né? E, enfim, né? A ideia eu acho que é a gente fazer igual ontem, né? Eu vou fazer algumas reflexões, né, fazer alguns apontamentos, assim, que eu acho que é interessante para a gente pensar a realidade do que o Conselho Nacional da Assistência Social está propondo esse ano para reflexão, mas, né, como a gente pensa num processo conferencial, a ideia não é palestra, né, a ideia é a gente ouvi-los, avaliá-los e propor, tá? Então, aqui são só alguns apontamentos que eu acredito que seja legal a gente pontuar, e aí vocês também depois, né, podem ficar na liberdade também para acrescentar dentro daquilo que vocês acham necessário, né? Então, a Isabela falou que não estava aqui ontem, né, algumas pessoas aqui, a Paula também não. Então, só para quem não me conhece, eu sou a Tânia, eu sou assistente social aqui no município de Campo Mourão, trabalho na gestão do SUS e na vigilância socioassistencial, trabalho também numa faculdade privada, aqui na Unicampo, e também estou doutoranda no curso de Serviço Social e Política Social na Universidade Estadual de Londrina, e é só, né? E dou assessoria para alguns municípios aí do estado e fora do estado. Então, a ideia é a gente compartilhar aí, né, a conversa. Eu vou pedir licença para fazer uma apresentação, eu preparei alguns slides, que eu quero compartilhar minha tela com vocês, é mais no sentido, né, de trazer aqui, né, algumas reflexões. Deixa eu ver, acho que já está aparecendo para vocês, né? Deixa eu só ir minimizando aqui. Para vocês aparecem? Sim? Aparece? Beleza, obrigada. Sim, aparece. Ótimo. Tá, então, né, a ideia, então, é a gente poder estar conversando dentro dessa temática, né, que é a assistência social, direito do povo, dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades sociais. Ontem, na nossa conversa, na nossa reflexão,
percebi, né, então, ali, né, a fala, né, e manifestaram também o desejo, né, de conhecer um pouquinho dos serviços que são assegurados dentro da política de assistência social. Então, aqui eu fiz esse acréscimo, né, por mais que nas orientações, né, em relação à conferência, a gente não discuta a particularidade de cada serviço, é bem legal, né, assim, que a gente conheça, porque o Conselho Municipal da Assistência Social, não sendo formado apenas por trabalhadores do SUAS, né, então ele vai dialogar aí com outras políticas sociais, né, com trabalhadores de outras áreas. É bem interessante que a gente conheça, então, quais são esses serviços, para que, então, a gente possa saber, né, de que população é essa que nós estamos falando e de que serviços são esses também, né, quando a gente se refere à política da assistência social. Só que eu costumo trabalhar também com o pessoal, né, e nas conversas, o que eu tenho achado importante, antes da gente conhecer só o serviço em si, né, e dar nome a eles, e esse é um processo importante, né, não quero colocar que não é importante, pelo contrário, ele é, eu acho que a gente precisa conhecer, né, quais são as bases que vão estruturar esses serviços, né? Então, lá dentro da política de assistência social, ontem nós conversamos a respeito de 3 objetivos fundamentais que a política tem para fazer o enfrentamento das desigualdades sociais. E lembrando que não é um enfrentamento da pobreza apenas, né? Porque a gente precisa localizar a pobreza como uma questão estrutural, que ela vai o seu enfrentamento ela se dá de forma intersetorial na articulação com outras políticas, né? Então, a gente não pode tomar essa responsabilidade sozinho para a política da assistência, e aí a gente precisa inserir a assistência nesse debate intersetorial. E aí eu falei de 3 seguranças. Queria a ajuda do pessoal. Quem lembra lá dos 3 objetivos, desculpa, né? Dos 3 objetivos básicos da política de assistência social. Quem lembra que pode aí me ajudar a recordar? Acolhida. E a segurança. A segurança são 5. A segurança da acolhida, né? Ela está relacionada a um objetivo. Que objetivo é esse? Está no caminho, Daniela. É isso. Mas os objetivos em si, que são 3. A segurança da acolhida, ela está relacionada a um objetivo. Que objetivo é esse? Cri, cri, cri. Olha lá, não tem problema, a gente relembra, tá? Porque eu sei que foi bastante informação no dia de ontem, tá? Então, os 3, a Daniela tem razão, né? Obrigada, Daniela, pela sua participação. Ela tem razão. Quando a gente está falando da segurança da acolhida, segurança de renda, convívio familiar, né, direito à sobrevivência e a segurança da autonomia, elas estão relacionadas ao objetivo da proteção social. Né? Então, a política ela tem como objetivo garantir a proteção para as pessoas que dela necessitarem a partir dessas 5 seguranças. O segundo objetivo da política é fazer a defesa de direitos, né, então, da população. E o terceiro objetivo é a vigilância socioassistencial. Para quê? Para que a gente consiga colher dados, transformar em informações e essas informações, então, em políticas públicas dentro das necessidades do que a população precisa. Para cumprir esses 3 objetivos, ela tem ali, que eu diria, uma base, né? Ela tem um chão que ela precisa se organizar, que são as 5 diretrizes estruturantes do SUAS, né? 6 diretrizes estruturantes do SUAS. E vocês conhecem, vocês já ouviram falar dessas diretrizes? Não, eu só vi a cabecinha do Guilherme balançando assim, meio que não, né? Não tem problema não conhecer, gente. Esse é o espaço aqui para a gente conversar, dialogar e relembrar, porque a hora que a gente falar sobre elas, eu tenho certeza que vocês vão lembrar, porque nós já as conhecemos. E aí, então, eu trouxe um vídeo, né, a respeito disso, né? Então, assim, para a gente lembrar. Então, quais são essas diretrizes estruturantes? Tá? Eu vou colocar aqui, vamos ver se ele vai rodar.
Vocês conseguem ouvir e ver? Rosângela, dá um joinha para mim se você está ouvindo. Este vídeo, Obrigada. o objetivo é proporcionar a você, conselheiro e conselheira da política de assistência social, a compreensão das diretrizes estruturantes do SUAS para contribuir com o exercício do controle social. O SUAS busca integrar as políticas de assistência social em um modelo racional, equitativo, descentralizado, participativo e com financiamento partilhado entre os entes federados, governos federal, estaduais e municipais. O SUAS também pode potencializar a integração dos programas assistenciais aos programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. De acordo com a norma operacional básica de 2012, as 7 diretrizes estruturantes da organização do SUAS são: número 1, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. Esta diretriz se caracteriza pela supremacia do papel do Estado frente ao atendimento às necessidades sociais da população e é efetivada através da responsabilidade estatal na gestão e financiamento da política pública. Número 2. A descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo. Trata-se do comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando as diferenças e as características de cada território. Ou seja, as 3 esferas de governo têm responsabilidades específicas e cooperadas, valorizando o poder local e a participação popular. Demanda a responsabilidade da esfera federal na coordenação e elaboração de normas gerais, na coordenação e execução nas esferas estadual e municipal. Número 3. Financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. É a construção descentralizada do SUAS com distribuição de recursos e poder possível através da integração das políticas de assistência social. Acho que a Tânia caiu, Ela né? saiu? Acho que caiu. Vamos esperar um pouquinho lá, ver se ela consegue retornar. Pessoal, ela pediu para avisar que ela já conecta, ela conecta, porque caiu lá para ela, tá? Beleza, obrigado, Ellen. Oi, pessoal, eu caí aqui, meu computador ainda para ajudar a resolver, eu quis reiniciar. Mas eu estou tentando aqui conectar para já entrar com vocês.
eu só peço um minutinho e peço desculpa aqui pelo transtorno. De repente a máquina desligou. Tá? Vamos ver aqui. Se ele ligar rápido, a gente já volta até a partir do vídeo. Se não, Guilherme, você tem meus slides aí? Tem sim, Tânia. Tá. Qualquer coisa eu exibo para você se precisar. Tá, porque daí eu tô no celular. Deixa aqui. O SUAS busca integrar as políticas de assistência social em um modelo racional, equitativo, descentralizado, participativo e com financiamento partilhado entre os entes federados, governos federal, estaduais e municipais. O SUAS também pode potencializar a integração dos programas assistenciais aos programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. De acordo com a norma operacional básica de 2012, as 7 diretrizes estruturantes da organização do SUAS são: número 1, a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. Esta diretriz se caracteriza pela supremacia do papel do Estado frente ao atendimento às necessidades sociais da população e é efetivada através da responsabilidade estatal na gestão e financiamento da política pública. Número 2. A descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo. Trata-se do comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando as diferenças e as características de cada território. Ou seja, as 3 esferas de governo têm responsabilidades específicas e cooperadas, valorizando o poder local e a participação popular. Demanda a responsabilidade da esfera federal na coordenação e elaboração de normas gerais, na coordenação e execução nas esferas estadual e municipal. Número 3. Financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. É a construção descentralizada do SUAS com distribuição de recursos e poder possível através da integração das políticas de assistência social em um modelo racional, equitativo, descentralizado, participativo e com financiamento partilhado entre os entes federados. Número 4. A matricialidade sociofamiliar. Caracteriza-se pelo reconhecimento do núcleo familiar como espaço insubstituível de proteção e socialização primárias, independentemente dos formatos, modelos e feições. Se efetiva através da reorganização de uma rede de serviços e proteção, aliada às políticas de transferência de renda, considerando que a família é provedora de cuidados aos seus membros e, como tal, precisa também de cuidados e proteção do Estado. Número 5. Territorialização. É a base de atuação descentralizada e intersetorial das políticas públicas. O território constitui-se como expressão no conjunto de relações, de condições de vida, de acessos aos serviços públicos, de organização dos serviços socioassistenciais e das manifestações de resistência da população. Essa diretriz se configura pela organização dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, dos Centros de Referências Especializados de Assistência Social, os CREAS, e da rede socioassistencial. Também é fundamental o reconhecimento das dinâmicas que se processam no cotidiano das populações e os territórios em que o SUAS abrange. Número 6. Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil. Essa diretriz possibilita um conjunto integrado de ações e iniciativas do governo e da sociedade civil para garantir proteção social para quem dela necessitar. É exercida pela participação da população no planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais de forma democrática. Número 7. Controle social e participação popular. Trata-se da participação popular na gestão da política, no acompanhamento, na fiscalização dos recursos e nos processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação da política de assistência social. O controle social é exercido pela sociedade civil sobre as ações do Estado, tendo em vista a garantia de direitos. A participação popular ocorre efetivamente quando os cidadãos têm acesso às informações sobre os processos de gestão da política, sobre a transparência em relação aos gastos públicos e protagonismo dos cidadãos no planejamento e na tomada de decisões. Esta participação da sociedade civil ocorre através de espaços públicos e democráticos, como as conferências e os conselhos. No caso da assistência social, estes espaços de participação popular requerem a presença de representantes da sociedade civil e do governo, de forma paritária.
Lembre-se, essas diretrizes estruturantes de organização do SUAS visam articular um conjunto de iniciativas do Estado, nos diferentes níveis de atuação, em conjunto com a sociedade civil organizada e através de espaços de participação democrática. É dessa forma que busca-se assegurar a proteção social do Estado, diante das situações de vulnerabilidade e risco social vivenciadas pelos usuários da política de assistência social. Vocês conheciam esse vídeo? Já tinham ouvido falar dessas diretrizes estruturantes do SUAS? Sim ou não? Que eu perco vocês. Agora eu preciso do áudio de vocês. Relembraram dessas diretrizes ou não? Não, né? Então, assim, por que eu gosto de começar e lembrar, né? Começar falando a respeito dessas diretrizes, da PNAS, né? Onde que está escrito todas essas informações? Elas estão lá, né? Naquele conjunto normativo que a gente conversou ontem, que foi muito importante para estruturar esse sistema único de assistência social, que vai ser lá a partir da Política Nacional da Assistência Social, em 2004. E é muito importante, né? Que então a gente conheça, né, quais são as bases estruturantes, quais são as bases fundantes desse sistema, no que diz respeito aos seus objetivos, às suas seguranças, né, em relação às suas diretrizes, né, mas para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, dos direitos socioassistenciais, porque muitas vezes as pessoas falam assim para mim, Tânia, né, então, e os 12 serviços socioassistenciais, né, os níveis de proteção básica, proteção especial. Se a gente não conhece, né, eu sempre falo que é como se a gente começasse a discussão só lá pelo telhado da casa. Né? Os serviços socioassistenciais, eles são a materialização de todo esse conjunto, né, que nós falamos aqui de articulação de objetivos, seguranças, diretrizes, né, que são espaços aonde a população ela pode ir e procurar então os serviços da assistência social. E ontem também fiz essa pergunta, né, se vocês lembram, se vocês sabem quais são os 12 serviços socioassistenciais. Pessoal aí que passou, né, pela formação, pessoal aí da gestão, né? A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Você lembra, você sabe quais são? Né? A gente sabe que são 2 proteções, mas quando a gente pensa, então, nesses 12 serviços, né? Então, a gente vai ter lá nessa subdivisão entre proteção social básica e a proteção social especial. Na proteção social básica, né, a gente tem ali como principal referência o Centro de Referência da Assistência Social, né? Então, vocês têm no território de vocês conhecem, né, este serviço. Ele vai atuar com famílias e indivíduos no contexto comunitário, né? Ele trabalha no sentido da prevenção às violações ali, né, às vulnerabilidades, aos riscos que essas famílias elas possam estar sujeitas, basicamente, né, com 3 serviços, que é o Serviço de Proteção Integral à Família, o PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos, que então são atividades específicas para membros dessas famílias que são acompanhadas pelo PAIF, e o Serviço de Proteção Social Básica do Domicílio, para pessoas com deficiência e idosos, né? Então, também é um serviço específico ali para uma população de acordo com um ciclo, com um conjunto de características. Na proteção social especial, que aí eu acho que PEABIRU tem esse diferencial, as ações da proteção social especial, elas acabam sendo realizadas pelo órgão gestor, por quê? Por conta do porte populacional, né? Então, a gestão, né, no órgão gestor tem que ter uma equipe para atender essas demandas da proteção social especial, e nos municípios de médio e grande porte, então, a gente vai ter a estruturação de alguns serviços, né, dentro da proteção social especial, de média complexidade. Então, né, o mais conhecido é o Centro de Referência da Assistência Social, que vai desenvolver, né, suas ações no sentido, né, de trabalhar com famílias e indivíduos já em situação de risco pessoal e social e que tiveram violações de direitos.
Que violações são essas? São a violência física, psicológica, né, situações de negligência, violência sexual, situação de rua, abandono, né, trabalho infantil. E a ação com essas pessoas, né, as atividades, elas se materializam lá pelo serviço do PAEF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias, o Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, como a LA e a PSC, que é a de Prestação a Serviços à Comunidade, Serviço de Proteção Especial a Pessoas com Deficiência, idosas e suas famílias, né? Então, alguns CREAs desenvolvem essa ação, outros CREAs, né, acabam tendo essa atividade sendo executada, né, em alguns municípios, essa atividade sendo executada por organização da sociedade civil, especialmente as APAES, que aqui entra daí os centros dias, serviço especializado para pessoas em situação de rua, né? Então, todas essas situações vão sendo atendidas aí no âmbito da proteção social especial, e quando, então, né, existe ali uma violação de direitos, né, mas que já tem rompimento de vínculo familiar, então essa pessoa ela vai ser atendida lá na alta complexidade, que aí então são aqueles serviços, né, onde já houve, né, a retirada ali, né, do núcleo familiar ou do núcleo comunitário, né, então a gente vai ter ali os serviços de acolhimento institucional, né, e o serviço de acolhimento em república, o serviço de família acolhedora e também o serviço de proteção em situações de calamidade pública e de emergência, né? Então, são esses, né? A gente tem um rol de serviços aí que precisam ser assegurados à população, né? Que precisam ser materializados, né? Para que a população ela tenha acesso aos seus direitos socioassistenciais. E aí, então, quando a gente está chamando, né, para conversar a respeito, né, da política da assistência esse ano, então, assim, a orientação a partir, né, da temática da Magna, né, que o Conselho Nacional da Assistência coloca, então é para a gente debater, né, lá no vídeo, quando ele vai falar a respeito das diretrizes estruturantes, ele fala que essas informações, né, são importantes para contribuir com o controle social. E como que a gente faz o controle social, né, que aí é o eixo da discussão, né, aqui do terceiro eixo, né, o espaço conferencial, através da participação dos usuários nos nossos serviços, né, será que eles têm tido ali o direito de voz, direito de fala, né, será que a gente está falando tanto lá da segurança de convivência, né, da segurança de acolhida, mas será que a gente tem garantido esses espaços de fala, né, como diz aqui, né, ali a participação social, né, a sociedade civil opinando, né, na prática cotidiana dos nossos equipamentos e dos serviços socioassistenciais, né? Então, dentro desses 12 serviços, né, dentro daquilo que existe aí no município de Piabiru, né, não são todos esses serviços, mas eu sei que vocês têm unidade de acolhimento, vocês têm a PAI, né, vocês têm a gestão que faz ali a proteção social especial, vocês têm o CRAS, né, vocês têm a própria gestão da política de assistência social. Em que medida, né, então, os nossos serviços, na sua prática cotidiana, eles têm dado esse espaço de fala para os usuários, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa trazer a avaliação dessa tarde, e aqui, né, que me remete aqui, né, um dos desafios que a gente tem. Então, é criar essas estratégias de comunicação e da divulgação desses serviços, das seguranças, dos objetivos da política, né, dos direitos socioassistenciais. Então, a gente tem criado estratégias, né, para chegar até essa população. A gente vai ver que tem município que tem usado as redes sociais, né, aí para divulgar as deliberações do conselho. Tem municípios que utilizam o espaço do rádio,
né? Tem municípios, né, eu já vi em alguns municípios, assim, e é bem interessante que, por serem cidades pequenas, usam, né, aquela moto que vai passando, né, com um alto-falante nas ruas da cidade, né? Tem municípios, né, que vão, assim, inventando e reinventando as suas práticas para quê? Para que a informação chegue até a população. E nós, em Piabiru, que estratégias seriam interessantes para a gente ter ali no nosso território para alcançar essa população? Uma outra situação que me remete a gente pensar a questão do controle social, né? A gente também conversou um pouquinho ontem, que é a qualificação, capacitação e educação permanente dos conselheiros e também dos trabalhadores, como recursos para assegurar a participação social. Né? Quando eu perguntei para vocês, vocês lembram, né? Vocês reconhecem, né, os objetivos, as seguranças, os direitos, né? Na hora, assim, parece que foge da nossa cabeça. Né? Conforme for passando o vídeo, eu tenho certeza que vocês pensaram, é isso. Isso eu já ouvi falar. Né? Matriciamento? Não, eu já vi isso nos documentos. Né? Então, assim, nós precisamos conhecer, né? Nós precisamos conhecer ao ponto de tirar ali da lei e trazer isso para o nosso cotidiano, né? Para a nossa prática do dia a dia. A gente até costuma falar que na política de assistência a gente trabalha com situações muito complexas, né? Essas situações de violência, situações, né, de agravamento das condições de sobrevivência da população. Então, nós precisamos das estratégias para fazer a atuação e não cabe o amadorismo na nossa prática profissional. Eu não posso atuar com base no eu acho. O conselheiro da assistência social, quando é feita ali uma apresentação de uma prestação de contas, de uma atividade, de uma deliberação, e ele precisa se posicionar, ele não pode votar sim ou não com base no eu acho. Né? O que eles precisam é ter a segurança para conseguir tomar as suas decisões, né, de maneira consciente e autônoma. Né? Quando a gente fala da autonomia dos usuários, né, é também dos trabalhadores e dos conselheiros. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso a partir da educação permanente, né? Por isso da importância de uma gestão de trabalho no SUAS, né? Então, a gente pensar as nossas relações trabalhistas, né? A gente se reconhecer como classe trabalhadora, para que, então, né, nós possamos atender a classe trabalhadora que demanda e que procura pelos nossos serviços. Né? Pensar as diretrizes estruturantes, pensar os serviços, também nos remete a falar aqui a respeito do eixo 4, que é, então, a gestão e acesso às seguranças socioassistenciais, a articulação entre os serviços, benefícios e transferência de renda, como garantias dos direitos socioassistenciais. Nós falamos bastante das seguranças ontem aqui, né? O quanto a segurança socioassistencial, ela nos propicia a fazer a proteção social, né? E nos cabe na tarde de hoje, então, avaliar como que tem sido, né, essas ofertas das seguranças no âmbito do SUAS. Eu vi ali que tinha alguém, aqui agora vocês sumiram um pouquinho da minha frente, mas eu tinha visto que o Conselho Tutelar estava presente com a gente, né? Então, como que as seguranças afiançadas no SUAS têm conversado com a segurança da proteção integral da criança e o adolescente, né? A gente faz esse debate no nosso município, né? O que a gente precisa melhorar? Como que nós estamos, né? Como que a gente pode qualificar a nossa oferta? E aí a gente vai conseguir identificar esses pontos necessários à nossa qualificação se a gente tiver ali um papel estratégico da vigilância socioassistencial, do cadastro único também. Tá? Então, aí eu até trouxe algumas informações para a gente pensar, então, né, dessa nossa realidade, né, das seguranças e das nossas ofertas nos nossos serviços, como que ela está. E aí a gente também tem o quinto ponto, que é a atuação do SUAS nas situações de emergência e de calamidade pública. Né? Nós estamos vivendo esse contexto. E aí nos cabe pensar, então, qual é o papel da assistência social neste contexto de emergências, né, que nós estamos vivendo? Será que nós pensamos ou a gente tem um plano que define quais são as ações da assistência social, quer seja antes, durante e após a emergência?
né? Como nós paramos para pensar a respeito disso? E eu arrisco dizer para vocês, gente, a gente só foi pensar nessas situações de emergência e calamidade pública agora a partir da pandemia da Covid. Antes a gente não pautava isso nos nossos debates. Né? A gente, muitas vezes, a nossa atenção foi chamada, né, para essa situação de emergência e calamidade, né? Quando assim que eu me lembro que a gente começou a se aproximar dessa discussão, embora ela já esteja prevista lá na tipificação desde 2009, né? Eu lembro que a gente começou a pensar nessas situações quando a gente teve as primeiras barragens lá em Minas Gerais, né? Que atingiram a população e a gente começou a prestar atenção nas situações de emergência. Ou naquelas situações, nossa, acontece lá no Rio de Janeiro, acontece lá em Minas, das chuvas, das inundações, né, do morro que vem abaixo, né? Às vezes em Santa Catarina a gente ouve também alguma situação, e muitas vezes a gente foi pego pensando assim, nossa, a gente vive numa região plana, né? A gente vive aqui numa região que, a princípio, né, será que a gente tem algum fator de risco aqui no município? Ah, não tenho, então eu não preciso pensar nesse plano antes, durante e pós-emergência. E aí a gente se viu num contexto de uma pandemia mundial, né, a assistência social sendo chamada, né, como um serviço essencial no enfrentamento, né, desse cenário que nós estamos vivendo, desse contexto pandêmico, né, e aí a gente fica pensando, né, e aí a gente é chamado a avaliar, né? Então, qual é o nosso papel, né, nesses contextos de emergência? Né, a gente até foi lançado agora, em 2020, as diretrizes para atuação da política de assistência social nos contextos de emergência. Né, ele até traz aqui, né, um conceito, né, do que seria a emergência socioassistencial. Né? Então, é quando tem lá a ocorrência de riscos e agravos sociais extraordinários e temporários, né, que resultem em desassistência à população. Então, a gente já está vendo o avanço da vacinação no contexto, né, no cenário da pandemia. Então, será que a gente já tem pensado, enquanto política de assistência social no município de Piabiru, né, nesse pós-emergência? Né, nesse plano de retomada das nossas ações, das nossas ofertas e dos nossos serviços? Será que isso tem sido pautado na discussão da administração municipal? Porque a nossa esperança é que com a vacina, o cenário epidemiológico ele venha a melhorar, mas a gente sabe que as consequências sociais da pandemia, elas ainda vão perdurar durante um tempo. Né? E o que nós temos feito e como nós estamos pensando este contexto pós-emergência? Né? E aí a importância da assistência social ela estar presente, né, desde o início do planejamento dessas ações intersetoriais no enfrentamento, então, dessas desigualdades, né, dessas desproteções. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter clareza, né, das nossas atuações e o que vai nortear, né, então, as nossas ações, é se a gente tem garantido os direitos socioassistenciais. Então, eu quero até ir me encaminhando aqui, né, para o final, né, eu trouxe outro vídeo hoje, né, para a gente pensar aqui, então, o decálogo da assistência social, né, porque aqui nos documentos orientadores a gente vê muita referência, então, às seguranças, ao plano decenal da assistência social que nós conversamos ontem, e a gente vê muita referência ao decálogo da assistência social, que são os direitos socioassistenciais. Né? Então, aqui, esse vídeo ele é curtinho também, ele vai fazer aqui um resgate, então, um pouquinho daquilo que a gente conversou ontem, né? E vai trazer à nossa memória quais são esses direitos, para que, então, a gente possa pensar a realidade do município de Piabiru. Rosângela, você consegue ouvir? Se você estiver ouvindo, dá um joinha para mim, que é só você que está aparecendo para mim. Obrigada. Todo brasileiro e brasileira tem direito à proteção social garantida pelo Estado. É através da política de assistência social que o Estado protege a vida de todo cidadão que dela necessitar, especialmente daqueles em situação de risco ou vulnerabilidade social. Por isso, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS,
assegura uma série de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais que estão disponíveis para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e para os idosos que necessitarem. Estas ações são proteções não contributivas, universais e visam a promoção do respeito ao modo de vida de cada um. É da cooperação entre a União, Estados e municípios que se estabelece a responsabilidade da proteção socioassistencial, operacionalizada por meio de uma rede socioassistencial. As instituições que surgem deste movimento contribuem para o enfrentamento das desigualdades sociais e da pobreza e para a garantia dos direitos socioassistenciais. O SUAS está organizado em 2 níveis de proteção. A proteção social básica, que tem como equipamento de referência o Centro de Referência de Assistência Social, também conhecido como CRAS, e a proteção social especial, que tem como equipamento de referência o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, também conhecido como CREAS. Você também faz parte desta rede de proteção social e, portanto, deve colaborar para a melhoria dos serviços oferecidos para as famílias do seu território. Para isso, fique atento aos 10 direitos socioassistenciais do SUAS. 1. Todos os direitos de proteção social, de assistência social, consagrados em lei para todos. É dever do Estado prover os mínimos direitos sociais e garantir o atendimento às necessidades básicas da população brasileira. 2. Direito de equidade rural-urbana na proteção social não contributiva. Todo brasileiro deve ter acesso à atenção social básica e especial onde quer que exista risco ou vulnerabilidade, seja no campo, seja na cidade. 3. Direito de equidade social e de manifestação pública. O cidadão é o protagonista da política de assistência social. Por isso, pode manifestar-se livremente sobre ela, sem diferenciação ou discriminação, independente do seu papel na comunidade ou no território. 4. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso à rede socioassistencial. Não deve haver diferenciação ou discriminação no acesso aos serviços disponíveis da rede socioassistencial. Ela deve proporcionar oportunidades iguais de autonomia e emancipação a todas as pessoas. 5. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade. É direito do cidadão receber um atendimento digno e respeitoso nas instituições de assistência social, assim como obter informações sobre os serviços e sobre o seu atendimento de forma clara. Além disso, é direito do cidadão ter serviços localizados perto de sua moradia que disponham de instalações adequadas para o seu atendimento. Nestes locais, o sigilo e a integridade devem ser preservados e os funcionários devem ser qualificados e credenciados. Finalmente, todo cidadão deve ter acesso ao registro de seus dados, se assim desejar. 6. Direito em ter garantida a convivência familiar, comunitária e social. Os núcleos familiares devem ser valorizados. Eles são o foco do atendimento socioassistencial, que deve garantir a manutenção da convivência familiar, comunitária e social de todas as pessoas em todas as etapas da vida. 7. Direito à proteção social por meio da intersetorialidade das políticas públicas. O cidadão tem o direito de ser inserido em todas as políticas públicas que busquem a proteção e o desenvolvimento social, tais como as políticas de saúde, de educação, de moradia e de segurança alimentar. 8. Direito à renda. É direito de todo brasileiro e brasileira ter viabilizado o acesso à renda e ao trabalho digno através de programas e projetos voltados para a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 9. Direito ao cofinanciamento da proteção social não contributiva. Para que a política de assistência social se mantenha com recursos adequados, é dever da União, dos estados e dos municípios garantir o seu financiamento e a continuidade dos programas oferecidos para a comunidade. 10. Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais. Para que as ofertas da rede socioassistencial alcancem seus objetivos, todo cidadão tem o direito de avaliar o serviço recebido através de espaços de escuta e de expressão de sua opinião, tais como os conselhos e fóruns municipais de assistência social. Agora que você conhece melhor os 10 direitos socioassistenciais do SUAS, que tal exercer sua cidadania?
Né? Então, agora que nós conhecemos, né, toda essa estrutura do SUAS, né, que a gente tem conversado desde ontem, né, à luz desses direitos socioassistenciais, né, então eu trouxe aqui, né, a nossa realidade em Piabiru, né, ontem eu tirei aqui, né, então que serviços são esses, né, como que toda essa questão teórica, né, essa questão que a gente discutiu até agora, ela se materializa ali no território, né, então aqui, né, esses são os serviços que nós temos no território do município de Piabiru, cadastrados lá no CAD-SUAS, né, que é um sistema ali de um cadastro das instituições, né, que prestam serviços referente à política de assistência social, né? Então, nós temos ali o CRAS Piabiru, a Unidade de Acolhimento Familiar e o Centro Dia, né, que é a associação, que é a APAI, né, desenvolvidas. Né, nós temos algumas ofertas no âmbito da proteção da rede privada. Né, então, alguns aqui, eles não estão com seu cadastro finalizado, né, a gente tem aqui a Ação Social Vicentino, Lar dos Idosos, né, e a Educação Especial Menino de Deus, né, então, aí, como duas instituições cadastradas para fazer a oferta da política da assistência, os demais, né, eu acredito que esteja em análise, em processo de adequação, né? Então, quando a gente está falando daqueles serviços, né, que a gente apresentou aqui, né, tanto nos slides quanto também no vídeo, né? Então, como que isso se materializa no município, tá? Então, aqui, né, os registros mostram essas informações e quem é o nosso público, né, potencial em usuário no município de Piabiru, né? Então, aqui, se a gente pegar o cadastro único, com base nas informações de maio agora de 2021, né, que são os dados que estão disponíveis, nós vemos que temos lá 2.345 pessoas cadastradas no cadastro único de vocês. Né? Então, eu chamo a atenção para as famílias, né, que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, né, que são essas famílias aqui, né, com renda de até R$ 178, né? Então, aqui, se a gente somar, vão dar aproximadamente 895 famílias, né, que precisam da atenção especial, né, das nossas ações, desse nosso processo avaliativo. E lembrando, gente, né, que a gente está falando da assistência social aí também não só a partir do corte de renda, né? Eu trouxe aqui um corte de renda, né, que merece a nossa atenção, né, mas a gente poderia dizer que temos muito mais famílias aí como potenciais usuários a partir do momento que a gente analisa que a assistência social também se dá no âmbito relacional. Né? Então, eu até tenho aqui uma informação, não está no slide de vocês, né? Mas então, o que significaria isso em pessoas? Né? Em torno de 2.415 pessoas, né, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que mereceria a nossa atenção. Né? A gente tem aí um universo, né, então, de 895 famílias nessa situação, mas apenas 769 recebem, né, aí com base na folha de pagamento de julho, né, deste ano, o Bolsa Família, e um benefício médio de R$ 106,48, né? Um pouco mais do que o preço do gás, né? É o benefício que essas pessoas recebem para passar um mês, né? Então, assim, é muito importante que a gente dê visibilidade a essa informação, porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando, né, sobrevive de Bolsa Família, né, como se o Bolsa Família fosse um rendimento alto para essas famílias, né? Então, sim, a gente tem famílias que sobrevivem do Bolsa Família, mas, né, recebendo esse benefício médio de R$ 106. Né? Então, que condições são essas para a nossa população? E agora que eu não estou falando, né, lá de Minas, não estou falando do Rio, né, não estou falando de Santa Catarina, estou falando de Piabiru, né, com base aí recente, né, da folha de pagamento do programa Bolsa Família. Né? Então, são essas seguranças, né, que a gente precisa pensar para o município, né? Então, acho que hoje o nosso desafio é avaliar a política, né, a partir desses apontamentos, né? Então, como está a nossa política de assistência social em Piabiru, quais são os desafios, né? Então, como que nós temos visto, né, essa realidade, né? Eu trouxe aqui alguns elementos teóricos, normativos, né, mas também a realidade, só que acho que agora o importante, né, é ouvir,
né? Se isso faz sentido para vocês, né? E o que nós podemos propor, né? Então, diante dessa realidade, né? E com isso eu vou encerrando a minha fala, porque agora eu quero ouvi-las, né? Ouvi-los, né? E aí, então, Natália, Guilherme, né? Maria Beatriz, né? Eu deixo com vocês para né, ter esse momento, né? Então, juntamente com todos que aqui estão, acho que esse lugar de fala, né, de vocês é super importante nesse nosso processo de avaliação. Boa tarde, pessoal. Todo mundo falando, né? Tânia, obrigada, tá? Pelos apontamentos, por nos aproximar da política. Realmente somos municípios, né, de porte pequeno. Só tem um detalhe. Por enquanto, a equipe só está no CRAS. Não tem equipe no órgão gestor para cumprir a proteção de média complexidade. Então, assim, acaba que a gente faz as duas, né? Estamos tentando. Então, temos esses limitadores também. Mas lá no começo, nós começamos pela participação, né, do usuário. Estamos um pouco engatinhando nisso tudo, sabe? Temos muito, muito a melhorar. Eu observo, assim, que a participação, ela se dá mais num nível de conhecimento com os professores, com os tutores, né, do serviço de fortalecimento de vínculo, mas que há mais de um ano, né, por conta da pandemia. Então, a nossa população, né, a população que necessita, ela está bem desassistida. Claro que aumentou o número de pessoas que nos procuram, mas na cesta básica, né, situações de violência. Todos os pontos que você trouxe são pontos que nós temos que melhorar. Como eu acho que a maioria dos municípios, né? E aí, ter propostas para isso, né? Fazer propostas para que elas sejam colocadas no nosso plano, né? O plano que vai perdurar por 4 anos, né? Que vai chegar no próximo governo. Acho que é hora de construir, porque o cenário ele não está muito bom. Temos muitas coisas para avançar. Natália, e é bem interessante isso que você está falando, sabe? Que então, assim, eu vejo dois pontos fundamentais, né? E para a gente pensar, primeiro, a gente já tem uma proposta aí para o município, né? Que é a questão dessa equipe para proteção social especial, porque, pelo que eu entendi, está no CRAS, né? Essa responsabilidade, né? E aí, assim, são serviços que demandam uma ação muito específica da equipe, né? Que demandam tempo, que demandam uma qualificação. Né? Então, eu penso, né, assim, a importância dessa estruturação, né, vocês não têm porte aí para a questão de ter um CREAS, né, mas essa estruturação de uma equipe para cuidar dessa proteção social especial, aí sim eu vejo que é fundamental. Né? Então, e a importância até da expansão, né, então, do serviço. E quando você fala da limitação da participação social, né? E aí você traz outras estratégias que vocês têm no município, né? Que é então pelos professores, né? Pela escola, né? Ou por essas instituições da rede privada que acabam prestando serviços para a política da assistência, né? Então são braços, né? Que vocês têm para chegar até essa população. Muitas vezes a gente fica com aquela angústia, ai meu Deus, como garantir, né, a participação do usuário no processo da conferência, né? Imagino que isso foi uma angústia, né, meio que geral, pelo que eu ouvi, né, de várias pessoas, né? E, enfim, né? Então, assim, acho que a gente, mais do que na conferência, é fundamental a participação deles, né? Mas na prática cotidiana dos nossos serviços, né? Então, que espaços a gente tem garantido? O que eu já ouvi, tá? Então, assim, de representantes dos usuários nos serviços ou então nos espaços de conselho, né? Já teve usuário que falou assim, Tânia, eu deixei de participar porque eu não entendia o que estava discutindo lá, né? Eu não ia
porque eu não me sentia bem, porque eu não sabia do que eles estavam falando, né? É muita sigla, né? E eu não conheço isso, né? Então, assim, quando eu ouço a voz, né, de um usuário que fala isso, me remete à educação permanente, né? Então, que espaços é esses de qualificação? Porque, assim, se eu vou numa reunião, né, gente, venhamos e convenhamos aqui, né? Reunião de conselho não são as reuniões mais legais do mundo que a gente tem para participar, né? São reuniões técnicas, são reuniões de trabalho, né? Então, se eu vou para um espaço desse, né, que eu não sei o que está acontecendo, como que eu vou me motivar? Né? Então, assim, acho que para a gente pensar esses espaços, né, de capacitação, então, dos conselheiros, principalmente dos usuários, e valorizar, né, aquilo que vocês têm dentro do município de vocês. Então, quando você fala, né, que você tem, né, aí por meio, né, um alcance a essa população por meio dos usuários, ontem eu estava até conversando com um colega, né, e ele chamou a minha atenção, porque, assim, muitas vezes na política da assistência, a gente está tão acostumado a olhar para as vulnerabilidades que a gente não consegue ver as potencialidades, né, e talvez valorizar aquilo que a gente tem de potencialidade, né. E talvez essa seja uma estratégia de vocês. Então, assim, né, queria deixar uma palavra de ânimo, não desanimem, né? O desafio da participação social é de vocês, mas é de muitos municípios, né? Acho que o contexto que nós vivemos nos leva a esse desafio da participação social. Mas eu tenho certeza que vocês têm coisa muito boa, né? Como esse que você acabou de falar. Um exemplo, né, que veio aí, né, a sua memória de maneira rápida, né? Então, a parceria com essas instituições. Então, valorizar, né, esses momentos, né? Para aqueles que conseguem ter acesso a uma rede social, né? Será que talvez esse seria o caminho, né? Para começar a chegar, né? Então, ali uma página do CRAS, né? Uma página da gestão, né? Para poder estar compartilhando as informações, né? Ou alguma outra estratégia que vocês vejam aí, né? Que é interessante para a população de vocês. Né, mas que a gente não venha se desanimar, se às vezes a gente não vê um grande quantitativo, né? Mas aqui a gente está em 15 pessoas, né? Tenho certeza que se a gente abrisse aqui, né, essas 15 pessoas têm contribuições, né? Sugestões para dar para a gente melhorar, né? Então, acho que isso que é importante agora nesse processo, né, dos próximos 2 anos, né? Que vem pela frente aí até a próxima conferência. Mas legal, que bom. Nesse eixo, do eixo 3, foi o que o Gui comentou ontem, né? Questão de reformular as leis, atualizar, né? Adequar para as situações, né, presentes. Então, acho que a gente pode retomar isso e validar essa proposta. De olhar ali para a lei dos conselhos, né? Da criança, da assistência social, do idoso. São essas, né, Gui? A pessoa com deficiência não tem conselho, né? Então, seriam esses 3. Os benefícios eventuais de vocês aí também, né? Se está regulamentado por resolução do conselho, né? Mas é importante ter, né? A própria legislação do SUAS, né? Da gestão também, se está atualizada ou não, né? Até porque um dos primeiros princípios que colocou lá do decálogo, né? É a assistência garantida em lei para todos, né? Porque, né, a gente deixa isso, né, como um legado para o município para além da nossa gestão aqui, né? Então, acho que isso é importante também. Tânia, foi regularizada a lei do SUAS esse ano para nós. Ai, ótimo. Né? Então, caminho avançado já, né? Que bom. Essas resoluções também tem, né? Antes era pela resolução, agora é pela lei mesmo. Ótimo. Ótimo, esse é o caminho, né? Ter garantido ali em lei, isso é uma segurança, né? Para os trabalhadores, para os usuários, né? Então, é isso mesmo, esse é o caminho. E o aspecto também vai ter também o secretário executivo dos conselhos, né? Eu me lembro que no passado não tinha, era difícil o município ter isso, né? É um ganho para qualificar o conselho, né? Dentro desse eixo 3 aí, Dani da PAI, tem acrescentar alguma coisa, gostaria nesse eixo, que sejam os outros também? A Ellen está hoje, né, da PAI? Não, Dani está
Brincadeira. Ela digitou aqui, ó, capacitação permanente para os conselheiros municipais, que é isso que a gente estava falando agora. Certo. Então, é também uma proposta, né? Essa proposta, ela também pode ser a nível estadual, né? O Estado, ele federal também. Sim. Ô, Tânia, eu tenho uma curiosidade, não sei se você pode ajudar, né? O pessoal do Cadastro Único, eles têm educação continuada? Ó, eles têm, eu sei que teve uma recente agora, por conta das mudanças do CIBEC, né? Então, foi feito aí uma capacitação. Antes do contexto da pandemia, tinha até uma capacitação regular, né? Em relação principalmente à operacionalização do sistema, né? Normalmente é essas as capacitações. No período da pandemia, o ano passado, né? 2020 foi o começo, eu vi que a gente teve menos capacitações, mas quando foi no final do ano, começo desse ano, até como ia haver mudança do sistema, novamente se começou, né, a chamar esse pessoal e qualificar. Até está aberto, se eu não me engano, a gente recebeu da Sejuf recentemente, né, um e-mail para fazer a avaliação dessa última capacitação que teve do CIBEC, e acho que até eles estavam perguntando sugestão para as próximas capacitações, né, então eu acho que agora que está retomando, né, essa situação. Né, mas o cadastro único aí é uma incógnita, né, que a gente está, né, não sei vocês, mas eu estou muito preocupada também, né, como que vai ser o desdobramento desse novo programa, né, o Auxílio Brasil, como que vai se dar aí, né, a questão do cadastro único, do programa Bolsa Família, eu não li ainda, sabe, assim, passei os olhos na resolução, né? Não estudei a medida provisória ainda, né? Que foi publicada recentemente, está lá na minha mesa, né? Como uma pendência, uma urgência, na verdade, para fazer agora, né? Porque eu sei que vem mudanças aí a partir, acho que de novembro, se eu não me engano, né? Então que a gente precisa estar bem atento, né? E acho que ontem a gente colocou alguma coisa sobre isso nas propostas também, né? Até que, né, a gente está bem preocupado, né? Eu imagino, né? Todos nós com os rumos do cadastro único, né? E do programa Bolsa Família. Ô, Tânia, ontem, uma das propostas foi garantir a integralidade do cadastro único na sua forma original, ali com as entrevistadoras, né? Acho que o segundo vídeo que você passou hoje me chamou a atenção, quando ele fala a questão do sigilo. Essa é uma questão que me preocupa, né? Porque aqui, na nossa realidade, são duas entrevistadoras, uma do lado da outra, então, teoricamente, uma pessoa que está prestando informação, a do lado está ouvindo, está entendendo toda aquela situação. Então, uma proposta que eu tenho de uma inquietação minha, talvez a nível de município, é adequar esse local do atendimento do cadastro único, visando o sigilo das informações ali. Sim, né, o resguardo desse sigilo, né, entra ali até dentro das próprias condições de trabalho mesmo, né, não só dos cadastradores, mas também dos outros, né, então, assim, da gente ter resguardado isso, e eu não sei se acontece no município de vocês, tá, mas o que eu já vi também em outros municípios, o pessoal pedindo acesso aos dados do cadastro único, né, nome da população, aonde mora, né, querendo as informações, né? Então, eu sei que saiu uma recomendação recente também, agora, tá? Do Ministério da Cidadania, né? Que cada vez que for repassar essas informações do cadastro, precisa solicitar, tem que ter uma autorização, justamente por conta do sigilo e da proteção dessas famílias, né? Então, a gente tem que tomar realmente esse cuidado. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados agora também. São cuidados importantes. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode passar nem o telefone, né? Se alguém me ligar e falar, eu preciso do telefone do Guilherme. Não, a gente não pode. Não. Que dá problemas complicadíssimos com a justiça isso. E a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? Às vezes eles ligam, pedem o telefone de alguém, até da própria secretária, e a nossa informação a gente não pode passar, né? Quando a gente pensa ali, estávamos falando que a gente tem a lei dos benefícios eventuais, aqui no nosso município a gente tem a segurança alimentar, a cesta básica, o auxílio funeral e um kit natalidade.
talvez a gente pensar em garantir a ampliação desses benefícios eventuais com base nas demandas que a gente apresenta. As demandas apresentadas a nós, técnicos, ao órgão gestor, né? Porque é variável isso, né? Às vezes você pensa, daqui 2 anos, daqui 3 anos, esse tanto de cesta básica dá, mas a gente viu que na pandemia nós passamos apurado aqui com a necessidade, né? Exatamente, né? Então, acho que é por isso que a gente fala da vigilância socioassistencial, né? Pode ser, por exemplo, que hoje a gente esteja com a necessidade da cesta, né? Eu acho que hoje o maior desafio, né, dos nossos municípios, né, é a garantir essa sobrevivência da população. A gente está vendo a população empobrecendo e passando fome. Mas vamos pensar nos outros benefícios, né? A gente está com uma escassez, né? A gente está vivendo um momento de seca. Né? Então, será que, né, isso pode demandar alguma atenção da assistência social a médio e longo prazo, né? Se esse cenário não mudar? Né? Por exemplo, setembro, a gente sabe que na nossa região aqui é mês de chuva e tempestade, né? Então, a gente vê várias cidades aqui da região sofrendo com destelhamento, né? Então, questão de lona, né? Então, assim, o benefício eventual, né, ou a situação de calamidade pública, né, essa dificuldade da gente prever, e aí a gente precisa de uma atenção muito rápida, né, porque a hora que a situação acontece é uma emergência, né, como aconteceu, né, então aí por isso da importância de um conselho atuante, né, porque muitas coisas aí vai precisar passar para o conselho justamente para a gente ter essa maleabilidade na alteração da resolução e da própria administração municipal, né? Porque tem coisas daí que vai tendo que criar dotação orçamentária até para que o município consiga adquirir, né, e fazer o repasse para a população, né? Então tem que ser tudo muito rápido nas situações de emergência, né? E aquilo que é o eventual, né? Então aí desse olhar atento da realidade, porque pode ser que hoje vocês precisem de mais cesta, amanhã pode ser mais auxílio natalidade. Né, vamos pensar nos outros municípios, né? Fico pensando, gente, né, as equipes de assistência social diante do auxílio funeral, né? Diante de tudo que a gente viveu, né? Campo Mourão a gente não teve essa dificuldade, né? Por conta da forma como acontece aqui. Outros municípios da região, eu não sei se tiveram esse aumento da demanda pelo auxílio funeral, né? Então, realmente estar atento à demanda da população. Aqui, com o funeral do Covid, a Cristina está me passando que aumentou muito a nossa demanda mesmo. Então, e é algo que, né, a gente, assim, né, não tinha previsto, né, assim, alguns anos atrás, né? Então, foi uma necessidade que aumentou, um benefício eventual que aumentou significativamente juntamente com a cesta básica, né, em vários municípios. Você comentou que não modificou muito. Como que é a forma que vocês trabalham o funeral? Existe aqui uma parceria, um convênio, sabe? É algo do município com a unidade, né, que faz a concessão, o serviço funerário aqui, por conta dessas estruturações que teve, né, questão de cemitério, né? Então, eu não estou por dentro desse processo administrativo, mas já vai fazer alguns meses que a gente não tem recebido no CRAS, né, essa demanda. Existe aí uma questão administrativa, né, e né, a gente tinha, assim, uma demanda grande, né, mas a gente viu abaixar significativamente, mas é por conta aí dos acordos, né, mais administrativos, né, de concessões, né, então... Talvez ficou barato para a população, né? Então, mas aqui é porque é regulamentada pela lei agora, né? Tem que receber até um quarto do salário. Pessoal, acho que a Tânia caiu de novo. Oi, acho que eu caí e já voltei de novo, né? Tá, então aqui eu sei que se organiza mais ou menos dessa forma no município. A Daniela da Paz escreveu aqui, ó, promover a articulação dos conselhos municipais, assistência social, educação, saúde e conselho tutelar para a defesa de direitos. Pode pegar o que está lá, né? Dos órgãos de garantias de direitos. E a outra é criar estratégias para divulgar o serviço socioassistencial. No chat tem 2 propostas, então.
Dani, será que Facebook, página da prefeitura, além disso, você pensa alguma questão prática assim, para a gente colocar em prática? Então, as mídias sociais acho que têm sido utilizadas, né? Assim, em larga escala agora, os grupos de WhatsApp também, principalmente por conta do trabalho remoto, né? A gente viu o quanto isso cresceu. Mas acho que pode até parecer meio antiquado que eu vou falar, sabe? Mas eu ainda acho que o espaço da rádio, sabe? Eu acho assim como um espaço fundamental, porque, né, quem nunca entra no carro e liga lá o rádio, né? Quem nunca acorda de manhã, liga o seu radinho enquanto está passando café, sabe? Então eu sei que pode parecer um pouquinho antiquado, mas eu ainda acho assim o rádio como um meio de comunicação extraordinário, que ele alcança, né, a população em muitos territórios, né, independente da classe social também, né? Então, assim, a gente pode usar a rádio da forma tradicional. O que eu vi também muito, né? Daí trazendo essa rádio para um contexto mais moderno, tecnológico, né? Para não falar que eu sou tão velha assim, né? Os podcasts, né? Então, também a gente pode criar podcast, né? E aí é fácil também a circulação deles via rede social, né? Pelo podcast são aqueles pequenos áudios, né? Que a gente grava, né? Como se fosse as chamadinhas mesmo de rádio, né? Então, né, hoje a gente tem aí os podcasts, né? E a gente consegue fazer circular também, né? Então, sobre a informação dos direitos socioassistenciais. Né? Então, são algumas estratégias, né? Que a gente tem que pensar nessas diferentes formas, porque às vezes o pessoal que vai acessar o Facebook não é o mesmo que usa o Instagram, né? Tem até isso hoje em dia, né? O pessoal fala que Instagram é para os mais jovens, né? Facebook é o pessoal mais velho também que usa, né? Então, né? Ou seja, gente, a gente não acompanha, viu, Natália, toda essa tecnologia, né? Mas a gente precisa pensar nessa diversidade aí que a gente tem, né? E eu não sei, né? Eu ainda penso que a rádio, as mídias sociais, né, são lugares estratégicos aí para a gente poder fazer a divulgação das informações do conselho, né, da própria gestão, divulgação dos direitos, né? Então, acho que esses mecanismos, né? Eu acho que isso é até uma proposta para a gente pensar, né? Quando for organizar aí as ofertas. Você falou da moto que nas cidades pequenas fazem anúncio. Aqui em Piabiru também o pessoal utiliza desse veículo de comunicação também. Viu? Obrigada, Rosângela. Eu achei que era só eu que tinha essas coisas. Não, aqui também utiliza. Sabe uma coisa que eu estava pensando? Não sei se cabe também a assistência social, né? Eu vi essa semana na TV, na cidade de Maringá, uma parceria com a Central Única das Favelas. Eles distribuíram absorvente para as mulheres carentes dos bairros, sabe? Eu achei uma iniciativa legal, porque na escola a gente vê sempre as adolescentes recorre à escola pedindo absorvente, sabe? Eu achei interessante. Não sei se essa parceria pode ser estabelecida através da assistência social ou não. Legal, Rosângela. Acho que essa discussão que você trouxe, acho que é a discussão do momento, né? A questão da distribuição de absorventes para meninas, né? Para mulheres, porque né, é um produto caro, né? Se a gente for parar para pensar, é um produto muito caro e não é de acesso a todos, né? E aí a gente tem visto, né? Quantos relatos, né, de meninas quando estão menstruadas que nem vão à escola, né? Porque não tem condição, né, de ter ali o absorvente, então com um grave problema social. Eu não tenho acompanhado bem de perto, né? Eu tenho visto essas discussões no âmbito dos direitos das mulheres. E aí, se é responsabilidade da assistência, se é responsabilidade da saúde, tá? Eu não vou conseguir afirmar para vocês aqui com toda essa segurança. Mas eu tenho, sim, visto essa discussão, né? Então, assim, da onde sairia o financiamento, ou que política seria responsável por essa oferta.
E é importante a gente discutir isso no município, né? Porque quantas mulheres a gente não vai ter no município, quantas meninas, né? A gente não teria nessa situação nos nossos serviços de convivência, nas nossas organizações, nas nossas escolas, né? E aí talvez de ter uma discussão em conjunto com o Conselho de Saúde, né? E estar atento, né? Às regulamentações que vão saindo, para ver, então, de quem é a sua responsabilidade, tá? Eu não vou me arriscar aqui para falar, não, realmente isso é uma oferta da assistência, ou não, isso é uma oferta da saúde, né? Então, assim, porque eu não estou por dentro específico dessa legislação em específico, mas é uma discussão muito importante e que está acontecendo aí, que eu estou vendo essa movimentação, né? Então, acho que fica para a gente essa tarefa, né? Sentar com o Conselho de Saúde, né? Porque o problema nós sabemos que nós temos. Talvez a gente nunca tivesse pensado sobre ele, mas eu tenho certeza que nós temos nos nossos municípios, né? Então, de pensar essa oferta. Sim, lá em Maringá, pelo que eu vi, foi um vereador que fez o projeto e estabeleceu essa parceria. Aqui, hoje, o Lucas, acho que ele não poderia participar porque ele tinha uma reunião com a chefia, né? Mas será que não tem nenhum outro vereador participando da nossa reunião hoje, da nossa conferência? Não. Foram convidados, mas né, não. Sim. Essa ideia. Que pena, né? Precisamos deles, né? Rosângela, uma ideia, conversando com o Guilherme, informar sobre as reuniões, sabe? Convidar, reconvidar, né? À medida que eles vão fazendo parte, vão pertencendo, vai fazendo sentido, né? Eles podem construir muito com a gente. Sobre o absorvente, nós recebemos uma doação recentemente de cestas do Banco do Brasil, não é isso, Cris? Servidores bancários, então todos os bancos. E nessas cestas vieram, né, outros itens que não, itens a mais da cesta tradicional. E aí me chama a atenção que quando o público e o privado, né, eles se juntam, né, nós temos condições de ofertar coisas melhores, de mais qualidades. Então, talvez pensar dentro desse eixo a possibilidade de a gente executar mais projetos juntos, público e privado. Eu não sei como isso se materializa, mas eu vejo que é positivo. Você consegue ver um gancho para isso, Tânia? Uma coisa que eu pensei, assim, que talvez para assistência social ir estabelecendo essas parcerias, né? Quem sabe nós pudéssemos pensar em encontros mensal ou bimestral, de uma reunião presencial onde se coloca para a comunidade, né? Esse trabalho que a assistência social desenvolve, buscar sugestões, né? E talvez isso vá aproximando mais essas autoridades, né? Os vereadores, porque eu vejo assim, os vereadores utilizam muito em Pebiru o trabalho da assistência social, né? Então, eles também precisam contribuir com esse trabalho, né? E eu acho que uma das maneiras deles contribuírem é justamente eles darem mais vez e mais voz a esse trabalho tão importante que vocês realizam no município, né? Quem sabe, pensa aí nessa possibilidade de reuniões, assim, envolvendo essa comunidade, talvez, se não puder ser mensal, mas bimestral, né? Enviar esses convites, fazer uma assembleia, buscando sugestões, mostrando o trabalho que é realizado, né? Porque aquilo que não é divulgado não é lembrado, não é valorizado, né? Tinha um amigo meu que falava assim, a galinha bota um ovinho pequenininho, faz um estardalhaço, todo mundo fica sabendo. A avestruz bota um ovo grandalhão, fica quietinha, ninguém sabe. Então, o trabalho da assistência social é muito importante, eu vejo que vocês desenvolvem. Por que eu vejo? Porque eu estou na educação, a gente está sempre aí em parceria, né? Mas quem não está, não vê. Outra coisa assim que eu fico pensando também, esses dias eu estava conversando
uma pessoa da sociedade sobre uma família carente que tem em Piabiru. E daí essa pessoa me falou assim, eu estou cansada de ajudar essa família. Por quê? Outro dia mesmo eu fui procurada por essa família que estava sem gás. E daí eu dei uma autorização para pegar um gás num estabelecimento comercial. Daí, de lá do estabelecimento, me ligaram que a família não queria só a carga de gás, mas o botijão, o casco também. E essa pessoa autorizou a pegar. Na outra semana, ela viu no Facebook a mesma família vendendo 2 cascos de gás. Então, daí ela ficou bastante decepcionada com isso, né? Então, eu fico pensando assim, que talvez essas pessoas assistidas também pudessem ter uma formação continuada no sentido de desenvolver esses valores éticos, né? Esses valores morais, enfim, além de também formação profissional. Eu vejo que em Piabiru, se a gente precisa de um encanador, é tão difícil conseguir um encanador aqui, e, no entanto, tem tantas pessoas desempregadas, precisando de emprego. Quem sabe no retorno aí, né, após essa pandemia, pudéssemos pensar em informações dessa natureza. Não sei se cabe, né, assistência social, porque como eu não conheço muito bem as atribuições, eu fico pensando que, às vezes, algumas parcerias, né, que pudesse estabelecer. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Rosângela, acho que é muito legal a sua fala, né, muito pertinente. O que me fez lembrar? Talvez essa é a diferença da política de assistência social com o assistencialismo, né, praticado. Porque quando eu dou o benefício eventual por ele mesmo, né, é isso que a gente vai ver que vai acontecer, né? Então, assim, que efeito, né, e que mudança pode proporcionar na vida daquela família, né? Não que a cesta básica, né, até porque as cestas que a gente oferta, a gente sabe que muitas vezes não consegue garantir a sobrevivência daquela população para o mês inteiro, porque são cestas pequenas, né? Agora, o contexto das famílias, né, ficando mais tempo em casa, o custo de vida aumentou. Mas eu queria pegar esse outro gancho, que às vezes a cesta básica é uma oferta que a gente tem no serviço e ela precisa ser articulada com um trabalho social com família, né? Então, quando o CRAS faz lá, né, o PAEF, né, quando o CRAS faz esse trabalho social, é justamente para fazer essa articulação que você falou, não é o benefício por ele mesmo, né, mas é o benefício articulado com uma oferta ali do serviço. Por quê? Porque daí eu vou traçar, junto com a equipe e a família, um plano de acompanhamento sociofamiliar, né, dentro daquilo que a família está precisando, né? Então, você falou ali do casco do botijão de gás, né? Eu já vi famílias que receberam benefício em dinheiro, né, em espécie, e gastou tudo em danoninho, né? E aí, né, usou todo o benefício, mas era uma, né, assim, então isso a gente vai trabalhando com as famílias, né, no sentido de entender, de aproximar, não de moralizar, não de julgar, né, mas de vendo as possibilidades, então, que aquela família ela pode seguir, né? Então, esse é um dos grandes diferenciais, aí você trouxe um exemplo, né, que a gente pode colocar, esse é o grande diferencial da cesta por ela mesma, né, ou da prática assistencialista, da gente pensar a assistência social como uma política pública, né? Acho que essa questão, a Ellen tinha perguntado aqui em que eixo que cabe, né, essa questão da capacitação, né, acho que entra ali na questão 3, né, por conta da gestão do trabalho, a questão dos absorventes, né, que a gente estava discutindo, né, eu penso que a nossa tarefa é, nesse momento, aprofundar essa discussão, né, e trabalhar aí junto com as outras políticas, com os outros conselhos, né, até para delimitar, né, de quem vai ser a responsabilidade. A gente sabe que na oferta dos benefícios eventuais, né, no âmbito da assistência, não pode ser dado àqueles que são do SUS, né, que são de saúde, né? Então, como eu disse, acho que isso é uma tarefinha, né, que todos nós temos que fazer, né? No nosso município aqui também não é diferente, né? Então, eu estou vendo essa movimentação em vários, tá? Então, Natália, até respondendo a sua pergunta, né, eu acho que o caminho é esse, agora é de aprofundar o diálogo, né? Acho que acompanhar aí, né, como que está saindo essas resoluções, essas legislações,
né? E aí estreitar mesmo o diálogo e a proximidade com a política de saúde, com o Conselho de Saúde, para ver como que a gente vai organizar a oferta, né? Vocês receberam a doação, né? Bacana, né? Entra como item de higiene, né? Uma higiene pessoal ali, acho que está importante no contexto, né? Que nós estamos vivendo, né? Agora como uma oferta pública, né? Acho que a nossa tarefa, né, é organizar essa oferta no município, né? Acho que a população não pode ser prejudicada por conta das nossas burocracias também, né? Então sentar, né, para ver como que nós podemos, né, como que a gente pode se organizar. A Rosângela comentou uma coisa, me veio na memória, teve um ano em Campo Mourão que as entidades, e eu não sei se os equipamentos também tiveram um espaço de voz na Câmara e apresentaram o trabalho deles, isso foi muito válido. Porque às vezes você não tem. Então, poderíamos, talvez, ser lembrança disso, Tânia? Isso, essa ação, ela partiu do Fórum das Entidades, né, Campo Mourão, então, ela tem um fórum das entidades socioassistenciais. Quando houve, né, aquela equalização que eu falei ontem, da portaria 2019, lá do finalzinho do ano de 2019, que a gente deixou de receber, né, os recursos daquele ano, né, e não recebemos os atrasados, as entidades, elas sofreram, sabe, muito com o repasse desse recurso, porque aqui em Campo Mourão, a proteção social básica, basicamente é feita pelo poder governamental, com exceção de uma entidade que trabalha no mundo do trabalho, e aí toda a nossa proteção social especial de alta complexidade, ela a gente faz chamamento público, né, é realizada por organização da sociedade civil, nós não temos, né, governamental. Então, eles sofreram bastante com isso, né, e aí a gestão, juntamente com o fórum e o conselho, né, nós fizemos aí atos políticos, né, então nós fizemos a Carta de Campo Mourão, né, que teve a incidência na Câmara de Vereadores, pedimos o apoio para que eles levassem para a Câmara dos Deputados, Senado, né, então fizesse circular no meio político, e, paralelamente, então, as entidades também se organizaram, né, com esses espaços de fala para a apresentação dos seus trabalhos junto na Câmara de Vereadores, né? Então, foi um trabalho aí principalmente feito pelo Fórum das Entidades, né, e acho que é algo, assim, super importante para dar visibilidade da política, né? Então, pode ser feito pelo governamental e não governamental, né? Acho que essa é a nossa tarefa, dar visibilidade às ações que são da política de assistência social. Tânia, eu não sei se aplica, eu não sei também como funciona no município de Campo Mourão, talvez não existe comunicação entre os conselhos aqui no município, nunca houve. Conselho da Assistência Social, Conselho da Saúde, tem vários outros conselhos. Eles não se comunicam, tanto que o Conselho da Saúde nem tem membro da Assistência Social. Eu não sei se isso é válido ou não, se é comum ter uma comunicação entre os conselhos, se você acha interessante. Eu acho que isso é uma realidade meio comum, Guilherme, em vários municípios, sabe? Assim, como se cada um... Acho que nosso grande desafio é essa prática intersetorial, né? Não só no âmbito da gestão, da execução, né, que a gente fala, mas também aí no exercício do controle social, né? Então, a gente tem alguns conselhos que são de políticas intersetoriais, como, por exemplo, da criança e do adolescente, do idoso, né, que a gente vê ainda um pouquinho maior de comunicação dessas áreas, mas quando é de política pública mesmo, né, que é o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, né, o Conselho da Assistência, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, né? Muitas vezes a gente não sabe, o Conselho da Assistência não sabe as deliberações que estão sendo tomadas, né, no Conselho da Saúde e vice-versa, né, e até um conselho muito próximo, né, que é o da segurança alimentar, eu vejo que a gente tem caminhado longe, sabe? Então, acho que essa é uma tarefa, né, que nós temos, um desafio, né, é trazer o debate, né, do trabalho intersetorial, né, nas nossas ações de gestão e controle social, né? Eu acho que isso também cabe como uma proposta e um desafio, né, para a gente se exercitar, né? Talvez um fórum, né, anual, né, para essas conversas, participação, né, nas reuniões,
né, ordinárias que são realizadas, né, tanto a gente, né, nas outras políticas, como as outras políticas nos nossos, né? Então, assim, se eles não vêm até a gente, nós podemos ir até eles, né? Então, talvez a gente começar a se organizar nesse sentido, né? Mas eu acho que é bem pertinente, sim, e é um desafio. É uma proposta. A Ellen digitou aqui, ó, seria uma ótima proposta, então, não sei quantas propostas já tem, se teríamos que votar, para tentar minimizar a rotatividade de profissionais nesse setor. Sempre que muda o gestor municipal, muda a equipe. Quando a gente pensa a nossa equipe aqui hoje de psicólogo, assistente social e pedagogo, nós já somos concursados. Temos que, né, avançar na questão de equipar o órgão gestor, e aí tem que se pensar essas questões, sim. Hoje a básica está concursada. Outros não está cumprindo 100% como prevê a lei, né? Mas a equipe técnica, ok. E é um avanço, né? Essa questão, essa conquista para o município, né, de ter uma equipe concursada que hoje está no CRAS, eu vejo isso como um avanço, né, para o município. Isso é muito importante. Tânia, só para complementar a fala da Ellen, seria a equipe da vigilância socioassistencial. Fica lá no órgão gestor, na gestão mesmo, o preenchimento desses cadastros, igual o CadSUAS, o Censo SUAS e tudo mais. Dani, esse é o ponto que nós temos que avançar, né? Colocamos isso em propostas e a gente espera muito alcançar, né, para ganho de todo, né, do município, da política, né, do município, dos usuários, e a gente espera muito alcançar isso. Sim, é um desafio também, né? Eu vejo que o pessoal, a gente pensa muito na execução da prática, na intervenção direta com o usuário, né? E não pensa na importância também, né, da gente olhar para os nossos dados, para as nossas informações, para os nossos instrumentos de gestão, né? Então, eu sou suspeita para falar, né? Hoje eu sou membro, né, da equipe de vigilância socioassistencial, né, e gestão do SUAS, né? Então, assim, sou apaixonada por esse trabalho de gestão e vejo, assim, o quão diferencial a gente faz, sabe? Assim, tanto para os conselhos quanto para as entidades, para os serviços governamentais também, né? Porque a gente sempre está procurando olhar essa realidade, né? E aquilo que eu tenho comentado, né? É transformar os dados em informação para a gente ver, né, aonde que está a demanda, né, aquilo que a gente precisa organizar no município, né? Então, eu falo que a minha grande pergunta no município aqui, né, para a vigilância socioassistencial, é como está se movendo a pobreza e as desigualdades no município de Campo Mourão, né? Eu falo que essa é a tarefa da nossa equipe, essa é a tarefa da vigilância socioassistencial, né? Então, a gente tem que ter esse olhar voltado para a identificação dessa necessidade. Por quê? Porque é a vigilância que vai instrumentalizar o gestor e o controle social, né, da importância de pensar essas políticas, né? Eu falo que essa é a nossa tarefa, né? É nessa forma, né? Aqui um caso particular, né? A forma como eu tenho conduzido aqui a nossa equipe de vigilância, né? No sentido de dar esse suporte. E aí, o que nós fizemos enquanto vigilância, né? Além de recolher os dados, né, e alimentar os sistemas, né, fazer o monitoramento, né? Então, a gente tem se aproximado do conselho no sentido de fazer a própria capacitação dos conselheiros, né, capacitação das entidades, né, como fazer os planos, como fazer os projetos, né? A Ellen está aí, está balançando a cabeça porque, né, ela está concordando comigo, eu acho, né? Porque a gente colocou, né, como a nossa tarefa fazer essa assessoria aos serviços governamentais e não governamentais, né? Então, a vigilância socioassistencial, a gente tem olhado, né, por esse âmbito, né? Então, assim, ela é importante,
ela não está na intervenção direta ali com o usuário, né? Mas eu vejo assim que o papel dela é fundamental para que aqueles que estão lá na proteção social consigam desenvolver o seu trabalho. E muitos municípios não têm, né? Não sei aí, Piabiru, né? Mas muitos municípios não têm. Tânia, ali no eixo 5, onde fala de calamidade pública, emergências, o que daria para fazer talvez um plano de contingência por parte do Conselho, do Estado? Isso partiria de quem? O Conselho teria essa autonomia, talvez, fazer um plano de contingência para essas situações de calamidade, emergência, situações extraordinárias? Isso, os serviços todos tiveram que apresentar, né? Gestão, tanto governamental quanto não governamental, né? As recomendações que a gente tem para a existência desse plano de contingência, né? Então, acredito que vocês devam ter também, por mais que seja um instrumento que a gente não entregou oficialmente, né, para o governo do estado, para o governo federal, todos nós fomos convocados. Então, Guilherme, o que eu acho que é fundamental? O conselho acompanhar, né? Então, assim, os serviços, eles tiveram que apresentar, tiveram que elaborar o seu plano de contingência. Para quem que eles apresentaram, né? Eles apresentaram para a gestão, juntamente com o conselho, porque cabe ao papel do conselho acompanhar como que está sendo essas ofertas, né, que estão sendo realizadas pelo poder governamental e não governamental. Então, né, a tarefa do conselho, eu acho que é acompanhar nesse momento, esse plano está sendo cumprido, né? De quanto em quanto tempo esse plano é atualizado, porque o plano é atualizado conforme se move o cenário epidemiológico do município. E com o avanço da vacinação, né, será que a gente já tem começado a pensar no plano de retomada, né, que é o plano pós-emergência? Né? Então, talvez a nossa tarefa agora seja o acompanhamento dos planos de contingência com a apresentação dos planos de retomada, né? Porque eu não sei se aí vocês tiveram que criar algum serviço por conta da pandemia, né? Ou, por exemplo, fazer ampliação de vagas, né, para alojamento provisório. Então, eu não posso ter um serviço hoje, amanhã eu fechei as portas, né, e não tenho mais, né? Então, o desligamento, sabe, o fechamento desses serviços, a desmobilização do serviço, ela precisa ser gradual, ela não pode ser repentina, né? Então, a gente precisa pensar nos nossos planos de retomada, né, que é o plano pós-emergência. Eu acho que a gente já está no momento para começar a pensar, né? E aí com metas de curto, médio e longo prazo, né? Porque é aquilo que os estudos indicam, que a previsão aí que a pandemia é de 2 a 9 anos, né? Para a gente conseguir fazer a retomada do nosso país. Mas acho que é uma tarefa, é uma proposta. Então, né? Uma estratégia, um plano de retomada? Isso, plano de retomada, elaboração e acompanhamento, né? Do acompanhamento dos planos de contingência e elaboração e efetivação do plano de retomada, né? E a iniciativa seria de quem? Esse plano, São serviços que fazem, né? E apresentam para a gestão e o conselho acompanha. Né? Apresenta-se, né, esse documento para a gestão e também para o conselho, né? E aí cabe a tarefa dos dois acompanharem. Tá? Então, assim, vou compartilhar experiências, né, de municípios, né? Então, por exemplo, a APAI, né? Tô vendo a Ellen que está aparecendo aqui para mim, né, na minha tela, por exemplo, né? Então, a APAI vai lá, elabora, entrega, né, a cópia na gestão, né, juntamente com o conselho, e ela usa, né, o espaço de fala no conselho para apresentar. No conselho, vocês devem ter ali comissões, né, porque organizam os trabalhos. Então, a comissão de acompanhamento e fiscalização das entidades, né? Então, um dos papéis dela é esse, né? Será que esse plano, né, que foi entregue está sendo feito ou não? Que medidas, né, de segurança estão sendo garantidas para os usuários e para os trabalhadores, né, para mitigar aí os efeitos da contaminação da Covid, né, por exemplo, né? Então, assim, a gente tomou vacina, mas não é porque a gente tomou vacina que a gente tem que se descuidar, né? O uso de máscara, distanciamento, o álcool em gel, né? O uso dos EPIs,
ainda vai perdurar por um tempo, né? Então, assim, quantas visitas de acompanhamento o Conselho fez neste último ano para ver se os planos de contingência, né, ou né, se as medidas de segurança no SUAS estavam sendo efetivadas? Né? Isso para a gente pensar. Por isso, aquela proposta de atualizar a lei. Na lei aqui, até onde eu sei, não existe essas comissões. São criadas comissões conforme demanda, conforme necessidade, mas essas demandas de fiscalização, fundos, que eu saiba não, né, Guilherme? Eu não sei. Você fala só na lei da assistência? Não, no Conselho de Assistência Social. Só da assistência, então. Não tem essa criação de comissões, né? E como nós somos muito pequenos, eu não sei até que ponto vamos conseguir fazer isso. Né? Dividir comissões. Sim, O único que tem, eu acho que é da criança e adolescente em questão de avaliar o conselho tutelar, que foi aquela situação que a gente teve também. Mas ter especificado várias comissões, a gente não tem. Que é também a questão de adequar também, né? Porque um problema que a gente tem é que a gente não tem nosso conselho, Tânia, a nossa realidade é, se por acaso deixar de existir alguma entidade, nosso conselho fica desfalcado, não tem quem colocar no lugar, porque não tem muita gente, não tem tantas entidades assim. Então é difícil. Isso é uma situação de risco, sabe, Guilherme? Assim, eu já vi município, né, que viveu realidade bem semelhante a essa que você está falando, né, município pequeno, né, às vezes não tem para fazer composição do conselho, né, e não, assim, municípios até que não conseguiram daí aquele atestado de regularidade, justamente pelo conselho não estar paritário, né, não conseguiu o atestado de regularidade, saiu deliberação do Estado com repasse de recurso e o município não pôde, né, não foi contemplado com recurso, né, de cofinanciamento por não estar conselho paritário, sabe? Então, assim, isso é muito grave, né? Então, precisamos mesmo pensar nas estratégias, né, do município em questão que eu estou falando, né? O que eles correram? Eles correram para fazer a alteração da lei. Mas a alteração de lei a gente também não faz de maneira rápida, né? Porque tem todo o processo de passar pela Câmara, aprovação, enfim, o município perdeu o recurso, né? Não conseguiu ser contemplado. Então, assim, né, acho que essa atualização constante, né? Como que está o regimento interno do conselho, né? Então, acho que essas documentações aí a gente precisa estar revisitando sempre, né? E paridade do conselho, né, gente, isso é fundamental, assim, né? Então, isso a gente não pode perder de vista, tá? Então, infelizmente, o nosso conselho aqui, ele tá paritário, não tá desfalcado, mas assim, pensando no amanhã, né? Não sabe? Se tá no limite já, né? Se já todos que tem no município já participam, se por acaso deixar de existir um, né? Não tem quem colocar no lugar. Exatamente, né? Mais como uma precaução, né? Isso. A questão, você falou do regimento interno, eu tinha falado uma das leis, mas o regimento interno também é uma coisa interessante a se atualizar. Porque os que tem aqui são bem antigos, são mais antigos que as leis, inclusive. Então, essa é uma tarefinha aí, né? Atualização dessas legislações, né? Não só das leis em si, né? Mas os próprios atos aí do conselho, né? O regimento interno tem que estar atualizado. Mudou muita coisa do ano passado para cá também, né? Eu vi, assim, que as nossas metodologias de trabalho, elas foram bem alteradas, né? Então, assim, a gente precisa acompanhar mesmo e atualizar, né? Então, tenho visto aí, né? Vários municípios identificando isso, igual como vocês estão identificando, né? E precisamos correr aí para fazer essas atualizações. E realmente, né? Dá muito trabalho, né? Como a Natália colocou. Às vezes, a equipe é pequena, né? São poucos conselheiros, né? E acaba a gente... ser conselheiro é uma função de relevância pública, né? Então a gente acumula isso juntamente com os nossos trabalhos, né? E aí assim a gente incorpora isso no nosso cotidiano, né? Dá trabalho, né? Mas né, é uma tarefa. A gente não pode se eximir dessa responsabilidade também, né? De manter atualizado, né? Fazer acompanhamento. Vocês não têm muitas entidades aí, pelo que eu vi no CNEAS de vocês, acho que são 2 entidades, né? Mas esse diálogo,
né? Então, eu acho assim que é fundamental, né, para a gente. Por isso que a gente fala do comando único, né? O que é esse comando único? Né? É a gestão da oferta do serviço governamental e não governamental. Né? E quando a gente fala aqui da fiscalização, não fiscalização só no sentido punitivo, né? Mas eu acho que a tarefa fundamental do conselho é esse acompanhamento e monitoramento, né? Porque se a gente não faz isso, né? A hora que a gente vai ver a situação, o problema já aconteceu, aí sim a gente vai entrar com esse papel da fiscalização mesmo, né? Então, eu acho que o acompanhar, né, ele é fundamental. Então, é traçar um plano estratégico do conselho, né? O que o conselho pode fazer? Qual que é o plano de ação do Conselho Municipal de Assistência Social de Piabiru? Né? Quantas visitas de monitoramento, né? Quantas visitas né, de acompanhamento estão previstas, né? Como que vocês acompanham? Enfim, como vocês acompanham a gestão do fundo, né? Que são vocês que deliberam, né? Vocês têm essa responsabilidade, né? Então, assim, isso tudo tem que entrar no plano de ação do conselho também, né? Porque a gente planeja, né? E ainda sempre acaba vindo coisas a mais, né? De demanda de trabalho, né? Então, é um processo trabalhoso, mas é muito gratificante também, né? Saber que a gente pode estar sendo aí um construtor da história no nosso município. Não poderia estar convidando também algumas pessoas da sociedade, do Rotary, do Lions, dos Demolês, não poderia estar sendo envolvido também? Sim, parcerias, né? Quando a gente fala dessa intersetorialidade das parcerias, né? Acho que nas ações da política, né? Toda parceria é bem-vinda, né? Principalmente agora nesse contexto pandêmico, né? A gente viu, né? A mobilização da sociedade civil, né? Organizada aí no enfrentamento dessas necessidades como parceiro da política da assistência, né? Então é possível, sim. Né? Precisamos organizar e pensar essa oferta para a gente não cair naquele assistencialismo, né, que nós falamos, né? Mas é fundamental essa parceria, porque a gente não consegue fazer sozinho. Pensei naquela proposta que o Guilherme comentou, de contingenciar recursos, né, para situações de calamidade, replicar ela para Estado e União, né? Acho que é necessário. Falando em pandemia, teve uma situação que, nesse eixo, né, que chamou a atenção, acho que de todo mundo, né? Aquelas filas nas caixas econômicas. E a dificuldade, né, do pessoal com a tecnologia. E vendo sobre as conferências, né? Isso já foi uma proposta em outro município. A questão de implantação predial da Caixa Econômica Federal, com caixa eletrônica e funcionários para esclarecer e auxiliar a população no recebimento de benefícios. Estava ali todo mundo desamparado, né? Então, assim, trazer um braço, né, da assistência social para esse equipamento. Poderia ser proposta? Sim, acho que essa articulação, né, da assistência com esses benefícios que estão sendo concedidos no âmbito federal, né? Os benefícios estão sendo concedidos, operacionalizados pela Caixa, né? E muitas vezes não estão dialogando com a política da assistência, né? Mas eu penso que é pertinente, sim. As pessoas falam, mas eu não recebo, não tem uma explicação, né? Tal pessoa recebe, eu não recebo. É complicado, né? Porque como ele foi gerenciado pelo aplicativo, né, muitas pessoas tiveram dúvidas, né, tiveram dúvidas de como acessar, dos critérios de elegibilidade também, acho que na segunda, né, no auxílio desse ano, que ficou um pouco mais claro, e a população acabava recorrendo aos CRAS, né, que tinham aí que dar a informação, né, então acho que essa transparência, né, essa melhoria da comunicação e da articulação, né, na oferta dos benefícios aí, principalmente no contexto pandêmico, é fundamental. Mas isso seria uma proposta, Tânia? Pode sair como uma proposta. A melhoria dessa clareza? O aprimoramento, né, da articulação
entre o Ministério da Cidadania e órgãos responsáveis pelas transferências de benefício, né? Talvez alguma nesse sentido, né? Vocês falaram da Caixa Econômica, né? Hoje é a Caixa, né, que opera, né? Então, talvez esse aprimoramento dessa articulação. O Ministério da Cidadania com os órgãos, né? O órgão. Acho que o órgão responsável, né, por operacionalizar esse auxílio, que ele não passou pela assistência, né? Ele foi direto, acho que do Ministério da Economia, né? Mais propostas para esse eixo? Mais alguma questão? Natália, o que a gente tem agora? Que a gente falou bastante, não, só para a gente revisar, para saber quais propostas a gente tem dos 3 eixos. Eu penso ali no eixo 5, quando a gente fala das calamidades públicas ainda, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, enquanto a gente pensa que assistência social é um serviço essencial, que a gente não para e a gente nunca parou durante toda essa pandemia, seria garantir condições de trabalho a nós profissionais, condições de trabalho, materiais, segurança, né, condições de mobilidade, até a inserção da gente na prioridade das vacinas, né? Porque vacinou um monte de gente e a gente sempre ia ficando para trás, sempre ia entrando gente na nossa frente e nós ficando para trás. Então, uma das minhas propostas é garantir condições de trabalho a nós profissionais. Inclusive, até na própria campanha da gripe mesmo, né? Que a gente tem todo ano da H1N1, né? A gente não é contemplado, né? Então, né, a gente toma quando tem sobra de vacina, né? Então, que os trabalhadores do SUAS sejam contemplados, né? Como trabalhadores essenciais também no plano de imunização. Mas acho que é pertinente, sim. O Guilherme pediu que eu fui fazendo um rascunho aqui por cima. Hoje nós conseguimos fazer, vou contar aqui. Em torno de 16 propostas para os 3 eixos. Querem que eu leia? Ou podemos colocar isso no grupo, tudo isso vai ser retomado na conferência também, mas fica à disposição, né, de vocês. Natália, mas tem algum que tem menos, que a gente precisa talvez pensar em alguma proposta? Porque tem 16 para as 3, né? Tem algum eixo que tem menos propostas? Que o documento orientador lá, o informe CNAS número 1/2021, ele diz que a plenária final da conferência deve resultar num conjunto máximo, né, de 10 deliberações para o município, 5 deliberações para o Estado e 5 deliberações para a União, né? Então, ele não coloca aqui, acho que por eixo, né? Acho que a gente tem que ficar atento à quantidade de propostas, né? Normalmente, a gente vai distribuindo para não ficar muito desigual, né? Tem muita de uma, né? E tem pouca de outra. Mas acho que ontem a gente já conseguiu o quê? Foram 7 propostas que nós fizemos ontem, com 16 hoje. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram 10 propostas ontem. Ouvi? 10 com 16 vai dar as 26, né? Distribuir elas entre os eixos para, né, ver se está sobrando ou faltando, né? A princípio seriam 20 propostas, né? Vocês estão com 26 para ver, então, aí para acrescentar, para colocar naquele instrumental que tem que ser encaminhado para o Estado. Penso que está tranquilo. Fazer forte
para chegar no máximo de 20. Então, criar mais propostas vai interferir nas outras, né? Que eventualmente precisam ser retiradas. Não sei quanto ao horário, né? Nós programamos até às 5h30. Então, talvez essa questão de cumprir o nosso horário também. Lembrando que, né, vamos ter a conferência na terça-feira. Acho muito interessante, né? A gente é cansativo, talvez saia da rotina, mas parar um pouco para conversar, né? Para retomar, para recomeçar. Isso faz toda a diferença, né? Para a gente avançar na política, eu vejo que a gente realmente tem que sentar, rever, ver como está a situação, né? Planejar para o futuro, que é o que nós estamos fazendo aqui. Agradeço muito, né? Agradecemos todos que estão aqui, participação, a parceria. E precisamos mais um pouco de vocês para terça-feira, né? Começa 1h. A ideia é ser bem objetivo, né? Vamos escutar mais um pouco da Tânia, tem nos acrescentado muito conhecimento. Tem sido assim, de muita valia, sabe, Tânia? O teu conhecimento, o teu currículo, a tua dedicação ao SUAS, tê-la como palestrante, né? Já é um avanço muito grande para nós. Eu que agradeço, Natália, né, assim, pelo convite, pela confiança, né, que vocês depositaram. A responsabilidade ela é muito grande, né? Porque assim a gente até pensa, eu vou falar isso, né? Mas a gente nunca sabe o que vem, né? Daí para vocês, né? E será que eu vou poder contribuir? Mas acho que a gente está num caminho de aprendizagem, né? Então, como eu propus, né, que para a gente conversar, né? Estamos aprendendo junto. Acho que a gente não tem as fórmulas prontas, né? Acho que a gente precisa olhar para a nossa realidade e criar as nossas estratégias, né? E uma cabeça pensando sozinha é uma ideia, né? Mas a gente teve aqui, agora a gente está com 13, a gente teve até 15, 16 pessoas no nosso grupo, né? Então, são 16 pontos de vista diferenciados, né? E com certeza isso vem a agregar, né? Na discussão, no debate que a gente está fazendo, né? Então, eu aprendi muito com vocês também, né? Eu gosto muito desses espaços de troca, né, desses espaços de conversa, né? Sei que no processo da conferência mesmo, né, é um evento um pouco mais formal, a gente não vai ter esse espaço de fala em si, né? Mas enfim, eu acho que todo esse processo que a gente fez antes, né, de reflexão é fundamental para o nosso amadurecimento enquanto trabalhadores do SUAS e também como controle social, né? Então eu fiquei aí imensamente grata pelo convite, pela oportunidade de poder contribuir, mas também de poder crescer junto com vocês, tá bom? Eu que estendo aí os meus agradecimentos para toda a equipe, né, e todo mundo que esteve presente nesse processo. Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma proposta, alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade. Gui, mantemos o grupo de WhatsApp, né? Para eventuais comunicações. Mantemos? Isso, aham. Eu coloquei lá também, não sei se vocês viram, eu coloquei a gravação de ontem para o pessoal que quiser assistir, né? Não consegui divulgar ainda no site da prefeitura, mas vou divulgar, pedir para o rapaz colocar também. Obrigada, pessoal. Bom descanso para quem vai descansar, né? Tá joia. Bom descanso a todos, gente. Até mais. Bom fim de semana. Bom,